do atraso e começar com as apresentações e, neste sentido, passo então a palavra à doutora Tânia Ferreira, representante da Essência. Doutora, faça favor. Ora, muito bom dia a todos. Em primeiro lugar, gostava de agradecer à DCM Littler pela colaboração neste webinar, que vai ser, de certeza, bastante profícuo. E eu queria só, em primeiro lugar, dar aqui assim uma apresentaçãozinha da Essência. A Essência é um grupo que tem sede em Leiria, mas é um grupo também internacional. Trabalha na área das tecnologias de informação, mas fazemos outras coisas, como comunicação, marketing, inovação, consultoria de negócio a vários níveis, por exemplo, RGPD, RGPC, RGPDI, segurança da informação, etc. E fazemos também engenharia de produto. Estamos então em várias localizações, em Portugal, além de Portugal, em vários sítios, como Angola, Brasil, Cabo Verde, Espanha, França, Guiné-Bissau, Moçambique e São Tomé e Príncipe. Temos um volume de faturação na ordem dos 17 milhões. Somos a única empresa em Portugal, pelo menos éramos ao início do ano, com 5 certificações, incluindo a ISO 27001 e a 27701. Temos vários parceiros, entre os quais, por exemplo, somos parceiros Microsoft Gold, somos também parceiros Primavera Premium Partner, somos parceiros Sofos, somos parceiros HP, estabelecemos agora uma parceria também com a DCM Littler, com a Navex também, e temos também vários clientes, não só em Portugal, mas em todo o mundo. Passo então a palavra à DCM. Muito obrigada. Ora, muito obrigado. Mais uma vez, cabe-me a mim agora apresentar aqui a DCM Littler. Portanto, como muitos dos que aqui estão já deverão saber, a DCM Littler é uma sociedade de advogados integrada essencialmente por uma equipa jovem, informal e bastante dinâmica e que se dedica maioritariamente às matérias ligadas ao direito laboral, de proteção de dados e direito intelectual, portanto, relacionado com organizações laborais. Mais recentemente, em novembro de 2021, integramos a maior sociedade mundial de direito de trabalho, a Littler, e daí lá está sermos aqui a DCM Littler. Estamos aqui hoje também, e neste sentido, para falar um bocadinho aqui deste regime do whistleblowing, que irá aqui temos aqui no nosso painel a doutora Ana Paula Santiago e o doutor Tiago Moldinho, que irão abordar este tema. Nesse sentido, e também para não estarmos aqui a perder muito tempo, passo então a palavra à doutora Ana Paula Santiago, que irá, portanto, falar um bocadinho da contextualização da lei e a quem se aplica. Doutora, faça favor. Então, muito bom dia a todos. Reforçar que queríamos agradecer a vossa presença nesta hora, sempre tão cedo, logo às 9h30 da manhã, para ouvirem falar sobre uma temática tão forte como a proteção dos denunciantes e o whistleblowing. Por isso, mais uma vez, obrigada por estarem aqui connosco e passarem esta vossa manhã de quinta-feira connosco. Relativamente à minha apresentação, eu vou-vos explicar, vou-vos fazer aqui a contextualização do que é isto do whistleblowing, do novo regime de proteção de denunciantes, e depois o meu colega Tiago irá falar de mais uma componente prática, irá fazer convosco alguns casos práticos. Portanto, o meu objetivo da minha apresentação será conseguir explicar-vos juridicamente o que é isto do whistleblowing, e depois o Tiago irá ter uma componente mais prática para completar a minha componente mais teórica. Perante isto, então, em dezembro de 2021, não sei se muitos de vocês já estão a par disso, em dezembro de 2021 foram aprovados 2 diplomas que consagram novas obrigações para as entidades, genericamente as entidades que consagrem 50 ou mais trabalhadores, incluindo sucursais, em matéria de corrupção e denunciantes. Os 2 diplomas que têm que ter em mente são 2, que são
o Regime Geral de Prevenção de Corrupção e Infrações Conexas, que é o Decreto-Lei número 109/2021, de 8 de dezembro, que impõe a adoção de um plano de cumprimento normativo. Este diploma é vulgarmente mencionado com uma sigla que vocês agora vão perceber melhor, que é RGPC, portanto, Regime Geral de Prevenção de Corrupção. E depois tem que também ter presente um outro regime, que é o Regime Geral de Proteção de Denunciantes de Infrações, que é a Lei número 93/2021, de 20 de dezembro. Esta lei concretiza as exigências para o canal de denúncias e tem a sigla RGPI. Relativamente ao Regime Geral de Prevenção de Corrupção, este decreto-lei entrou em vigor a 8 de junho e o Regime Geral de Proteção de Denunciantes entrou em vigor a 18 de junho. Portanto, já tem alguns meses de vigência. E agora vamos aqui debruçar-nos sobre cada um deles. Então, relativamente quanto à lei que concretiza as exigências do canal de denúncias. Portanto, aqui alguma contextualização. Em 2019, a União Europeia veio legislar esta matéria através da Diretiva 2019/1937 do Parlamento Europeu e do Conselho, relativa à proteção das pessoas que denunciem violações do direito da União. O Estado português veio transpor esta diretiva para o nosso ordenamento jurídico, através da tal lei que eu vos estava a referir, da Lei 93/2021, de 20 de dezembro. Depois temos o tal Decreto-Lei, o de 109/2021, que vai criar um mecanismo nacional de anticorrupção e estabelecer o Regime Geral de Prevenção da Corrupção, a tal sigla RGPC. O RGPC é aplicável, tanto no ponto de vista do seu âmbito de aplicação subjetivo, é aplicável a pessoas coletivas com sede ou sucursal em Portugal e a serviços e pessoas coletivas da administração direta e indireta do Estado, das regiões autónomas, das autarquias locais e do setor público e empresarial, desde que empreguem 50 ou mais trabalhadores. É ainda aplicável a entidades administrativas independentes com funções de regulação da atividade económica dos setores privado, público e cooperativo e ao Banco de Portugal. Portanto, é um âmbito de aplicação, como podem constatar, bastante abrangente. E como é que se faz aqui a articulação deste regime para as empresas? Portanto, no âmbito do RGPC, é exigida às entidades abrangidas a adoção e implementação de um programa de cumprimento normativo. E o que é este programa de cumprimento normativo? Este programa deve incluir o seguinte: um plano de prevenção de riscos de corrupção e infrações conexas, PPR, que deve ser revisto de 3 em 3 anos ou quando se verifiquem alterações nas suas atribuições ou na estrutura societária que justifiquem a respectiva revisão. Deve ter um código de conduta, também revisto de 3 em 3 anos ou quando se verifiquem alterações nas atribuições ou na estrutura societária que justifiquem a respectiva revisão. Um programa de formação para dar a conhecer aos trabalhadores e colaboradores as políticas e procedimentos de prevenção. Um canal interno de denúncias, que também nos vamos debruçar com mais detalhe mais à frente desta apresentação. E a implementação de um sistema de controle interno que assegure a efetividade deste programa e imparcialidade dos procedimentos e decisões. Tem que ser obrigatoriamente designado um responsável na empresa pelo cumprimento normativo, a quem competirá garantir e controlar a aplicação do programa. No caso de entidades privadas, a implementação de procedimento de avaliação prévia de risco também, a fim de identificar eventuais conflitos de interesses no que concerne a terceiros que atuem em seu nome, a fornecedores e a clientes, permitindo-se a identificação dos beneficiários efetivos. A criação de canais de denúncia internos, nos termos da tal lei que eu vos tenho estado a referir, 93/2021, para que os seus colaboradores procedam à denúncia de atos de corrupção e infrações conexas. Ou seja, este é o regime geral e depois temos a lei 93/2021, que relativamente ao canal de denúncias vos vai explicar como é que isto deve ser operacionalizado pelas empresas. Vamos agora então debruçar-nos sobre o canal de denúncias. Relativamente ao âmbito de aplicação, portanto, o âmbito de aplicação são as infrações que são suscetíveis de denúncia são as seguintes: contratação pública, serviços, produtos e mercados financeiros e prevenção do branqueamento de capitais e de financiamento do terrorismo, segurança e conformidade dos produtos, segurança dos transportes, proteção do ambiente, proteção contra radiações e segurança nuclear,
segurança dos alimentos para consumo humano e animal, saúde animal, bem-estar animal, saúde pública, defesa do consumidor, proteção da privacidade e dos dados pessoais e segurança da rede e dos sistemas de informação. Portanto, como podem constatar, tem também aqui, as infrações são bastante abrangentes. E agora, relativamente à questão de quem é que pode ser denunciante. Quem é que pode ser denunciante numa empresa? Também aqui vão constatar que o regime é bastante amplo. Poderão ser trabalhadores, prestadores de serviços contratantes, subcontratantes e fornecedores e as pessoas que atuem sob a sua supervisão. Titulares de participações sociais e membros de órgãos de administração ou gestão, ou de órgãos fiscais, ou de supervisão de pessoas coletivas, incluindo os não executivos, e ainda voluntários e estagiários. Podem também ser pessoas singulares que auxiliem, portanto, o regime de proteção de denunciantes pode ser extensível ainda a pessoas singulares que auxiliem o denunciante na denúncia e cujo auxílio deva ser confidencial. Por exemplo, representantes sindicais ou representantes de trabalhadores, pessoas ligadas ao denunciante que possam ser alvo de retaliação num contexto profissional, designadamente colegas de trabalho ou familiares, pessoas coletivas ou equiparadas que sejam detidas ou controladas pelo denunciante, para as quais o denunciante trabalha ou com as quais esteja de algum modo ligado em contexto profissional. Portanto, isto relativamente a quem é que o regime de proteção pode ser extensível. Relativamente ao conceito, portanto, ao objeto das infrações. São passíveis de denúncia as infrações relativas a qualquer ato ou omissões contrárias a regras constantes de regras da União Europeia, normas nacionais que executem, transponham ou deem cumprimento a tais atos ou quaisquer outras normas constantes de atos legislativos de execução ou transposição dos mesmos, incluindo as que prevejam crimes ou contraordenações. Relativamente ao objeto e conteúdo, as denúncias podem respeitar a infrações cometidas em curso ou cujo cometimento possa ser razoavelmente previsto. Portanto, neste caso aqui, também não é obrigatório que a denúncia, portanto, que a infração já tenha sido cometida. Portanto, aqui também é possível, no caso de estar em execução, ou mesmo haver a previsibilidade dessa infração vir a ser cometida. Tentativas de ocultação de infrações obtidas numa relação profissional, entretanto cessada, ou durante o processo de recrutamento, ou durante outra fase de negociação pré-contratual de uma relação profissional constituída ou não constituída. Portanto, neste caso também é aplicável, por exemplo, imaginem, no caso de um processo de recrutamento, é possível também ser feita a denúncia. Para que o denunciante beneficie da proteção conferida, é necessário que a denúncia seja realizada de boa fé e exista fundamento sério para crer que as informações são verdadeiras no momento da denúncia ou da divulgação pública. Se assim não for, quanto ao trabalhador, aplicar-se-ão as regras gerais do direito laboral, portanto, a conduta do trabalhador poderá constituir uma infração grave do dever de lealdade para com a entidade empregadora e, no limite, eventualmente, a entidade empregadora até poder intentar um processo disciplinar contra esse trabalhador. Como é que é feita aqui a apresentação destas denúncias? Pode ser feita por escrito, mas atenção, também pode ser feita verbalmente. Portanto, admite-se a denúncia verbal e pode ser feita através de mensagem de voz ou a pedido do denunciante em reunião presencial. Isto deve ser feito através da gravação da comunicação em suporte duradouro e irrecuperável, ou caso isso não seja possível, através de uma ata fidedigna. E agora, relativamente à tipologia dos canais de denúncia. Portanto, temos os chamados canais de denúncia interna, canais de denúncia externa, que são geridos por autoridades externas competentes, e a divulgação pública. E agora vou-me debruçar sobre cada um destes canais. Relativamente ao canal de denúncia interna, portanto, todas as empresas podem criar um canal de denúncia, mas a sua criação é obrigatória para empresas ou outras pessoas coletivas de direito público que empreguem 50 ou mais trabalhadores, independentemente do número de trabalhadores, pessoas coletivas abrangidas pelo âmbito de aplicação da legislação relativa a serviços, produtos e mercados financeiros e prevenção,
do branqueamento de capitais, do financiamento do terrorismo, segurança dos transportes e proteção do ambiente. Relativamente, aqui uma nota relativamente às autarquias locais, no caso de, mesmo que tenham mais de 50 trabalhadores, no caso de terem menos de 10.000 habitantes, não é obrigatória a criação do canal de denúncia. Claro que podem sempre criar, mas não é obrigatório. Outra nota que vos queria dar também: as entidades que não sejam de direito público e que empreguem entre 50 e 249 trabalhadores, portanto, se for a partir de 250 já não podem, mas se estiverem neste limiar entre 50 e 249, podem partilhar recursos para receber e dar seguimento às denúncias. Os canais internos de denúncia devem garantir a apresentação e o seguimento seguro das denúncias, garantindo a respectiva exaustividade, integridade e conservação, assegurar a confidencialidade e o anonimato dos denunciantes, assim como de terceiros mencionados da denúncia, impedir o acesso de pessoas não autorizadas. Quem é que pode gerir estes canais? Internamente, para efeitos de recepção e seguimento de denúncias por pessoas ou serviços especialmente designados para o efeito, externamente para efeitos de recepção de denúncia, geridos por operadores externos. A criação e implementação, a criação e implementação de um canal de denúncia interno nas empresas serve para instituir um mecanismo que permita a apresentação e o seguimento seguro de denúncias, garantindo a exaustividade e integridade e conservação das denúncias, a confidencialidade ou o anonimato dos denunciantes, que o acesso de pessoas não autorizadas à informação seja impedida, a independência, a imparcialidade, a confidencialidade, a proteção de dados, o sigilo e a ausência de conflitos de interesses das pessoas ou serviços designados pela empresa para a recepção e seguimento das denúncias. A imediata eliminação de todos os dados pessoais que não sejam relevantes para o tratamento da denúncia. Relativamente ao canal de denúncia interna. Quando é que as empresas podem recorrer aos canais de denúncia externa? Portanto, o denunciante só pode recorrer aos canais de denúncia externa nos seguintes casos: caso não exista canal de denúncia interna, o canal de denúncia interna admite apenas a apresentação de denúncias por trabalhadores, e neste caso o denunciante não ser um trabalhador, existam motivos razoáveis para crer que a infração não pode ser eficazmente conhecida ou resolvida a nível interno, ou que exista risco de retaliação, tenha inicialmente apresentado uma denúncia interna sem que lhe tenham sido comunicadas as medidas previstas ou adotadas na sequência da denúncia dentro dos prazos legalmente previstos, ou a infração constitua crime ou contraordenação punível com coima superior a 50.000 euros. Atenção que o denunciante que apresenta uma denúncia externa sem observar as regras de precedência pode ainda assim beneficiar de proteção se, quando a apresentação, ignorava sem culpa tais regras. Portanto, não esquecer que o primeiro passo será sempre o canal de denúncia interna. Só caso se verifiquem alguma destas situações é que poderá recorrer ao canal de denúncia externa. E quando é que podemos recorrer à divulgação pública? Portanto, que é o último passo. Só pode haver lugar a divulgação pública quando o denunciante tenha motivos razoáveis para crer que a infração pode constituir um perigo iminente ou manifesto para o interesse público, que a infração não pode ser eficazmente conhecida ou resolvida pelas autoridades competentes, atendendo às circunstâncias específicas do caso, ou que existe um risco de retaliação, inclusivamente em caso de denúncia externa, ou tenha apresentado uma denúncia interna e uma denúncia externa, ou diretamente uma denúncia externa, nos casos que vos referi há pouco, que era possível, e sem que tenham sido adotadas as medidas nos prazos legalmente previstos. Ou seja, se tiverem recorrido a uma denúncia interna ou uma denúncia externa e não tiver existido uma atuação por parte da empresa, poderão então recorrer à divulgação pública. A pessoa singular que, fora destes casos, der conhecimento de uma infração a órgão de comunicação social ou a jornalista, não beneficia da proteção conferida por este regime. Contudo, obviamente que estará sempre abrangida pela proteção da matéria de sigilo jornalístico e de proteção de fontes.
E agora, do ponto de vista procedimental, qual é que é aqui os prazos que devem ser observados pelas empresas? Portanto, o procedimento será, no prazo de 7 dias após a recepção da denúncia, para as entidades obrigadas notificarem o denunciante da recepção e dos requisitos para a apresentação de denúncia externa, 3 meses para comunicar ao denunciante as medidas previstas e adotadas para dar seguimento à denúncia, 15 dias mediante solicitação do denunciante após a análise efetuada à denúncia para comunicar os resultados dessa mesma análise. Quanto à caducidade e prescrição, o regime não prevê a caducidade ou a prescrição da denúncia. Relativamente à conservação, prevê-se um prazo de conservação da denúncia de 5 anos, que pode ser superior no caso de estar pendente um processo judicial ou administrativo relativamente à denúncia, aí nesse caso o prazo de conservação será superior. Relativamente portanto, no caso de haver violação destas regras que vos estive aqui a referir, pode haver, portanto, no caso de ser uma contraordenação muito grave, a coima será entre 1.000 a 25.000 euros no caso de serem pessoas singulares, ou 10.000 a 250.000 euros no caso de serem pessoas coletivas. Aqui há alguns exemplos de quando é que é considerado uma contraordenação muito grave. Será o caso, por exemplo, de impedir a apresentação ou não dar seguimento à denúncia, portanto, no caso da empresa, impedir a apresentação ou não dar seguimento à denúncia que for realizada pelo denunciante, prática de atos retaliatórios, violação do dever de confidencialidade, de comunicação ou divulgação pública das informações. Portanto, neste caso, são casos que são consideradas contraordenações muito graves e o valor das coimas será neste patamar que vos indiquei. Contraordenações muito graves, o valor das coimas variará entre os 500 euros a 12.500 euros para pessoas singulares, no caso de pessoas coletivas, entre 1.000 a 125.000 euros. Há alguns exemplos aqui também para terem alguma noção de quando é que poderá ser considerado contraordenação grave. No caso da empresa não dar formação aos funcionários responsáveis pelo tratamento das denúncias, no caso das empresas não registarem ou conservarem a denúncia recebida pelo tal período mínimo de 5 anos ou durante a pendência de processos judiciais ou administrativos, no caso das empresas não disporem de canais de denúncia interno ou sem as garantias de confidencialidade ou anonimato. Portanto, neste caso, será contraordenação grave. Em suma, para acabar aqui a minha apresentação, que é sempre um bocadinho mais maçudo, porque esta parte jurídica, o que é que era aqui muito importante, assim, do ponto de vista, tentar aqui esquematicamente vos dar a nota. Portanto, houve 2 diplomas que entraram em vigor, foi no fundo aqui um pacote de mecanismo de anticorrupção e de proteção dos denunciantes, e portanto as empresas que são obrigadas a cumprir com estas dois normativos legais, têm que ter em mente que têm que criar um programa de cumprimento normativo. Esse programa de cumprimento normativo tem que aprovar um plano de prevenção de riscos, aprovar e implementar um código de conduta, assegurar a realização de programas de formação interna a todos os dirigentes e trabalhadores e implementar um canal de denúncias e assegurar os direitos dos denunciantes nos termos da Lei 93/2021, que são, no fundo, todas estas regras e este procedimento que eu aqui fui um bocadinho mais exaustiva, porque o canal de denúncias tem uma implementação mais minuciosa e, como virem, com um âmbito de aplicação também mais abrangente. Não se esquecerem também que têm que designar sempre um responsável pelo cumprimento normativo. E pronto, tirando aqui esta parte do regime legal, que espero que assim de forma muito sumária tenham conseguido pelo menos ter umas luzes gerais. E agora passava aqui novamente ao José, ao nosso moderador. Ora, muito obrigado, doutora Ana Santiago, aqui pela clara explicação e também por cumprir escrupulosamente o tempo, mesmo que uma pontualidade britânica. Peço desde já desculpa também, e espero que não me leve a mal, daqui no início não ter mencionado todo o seu percurso, 15 anos de experiência na área do contexto do direito laboral, não só em sociedades de advogados, como também no Gabinete da Secretaria de Estado da Defesa e da Cultura, no 22º e 23º Governos Constitucionais. Pronto, espero também não estar aqui e não ser alvo de uma denúncia exatamente por esta minha falha.
Dito isto, e passando aqui também à segunda parte do nosso webinar, queria então aqui apresentar, não cometendo o mesmo erro, a doutora Tânia Ferreira, que será a segunda oradora, colaboradora da Incíntia Tecnologia de Gestão SA, licenciada em Solicitadoria pelo Instituto Politécnico de Leiria, Escola Superior de Tecnologia e Gestão, e mestre em Solicitadoria da empresa com a tese com o título A Proteção Jurídica Laboral ao Whistleblowing. Blower, aliás. 2 artigos publicados online sobre whistleblowing em Portugal, estando a trabalhar no terceiro artigo. Como atividade profissional, portanto, trabalha na consultoria RGPD, RGPC e RGPDI a várias organizações do setor público e privado, gestora externa de canais de denúncia e DPO em organizações do setor privado. Neste sentido, passo então a palavra à doutora Tânia Ferreira para nos explicar aqui um bocadinho quais os canais e os tipos de denúncia que existem. Doutora, faça favor. Muito obrigada. Eu queria também agradecer a participação de toda a gente que está aqui connosco para falar deste tópico que eu acho que é de extrema importância. Eu vou só aqui tentar partilhar então, não sei se já conseguem ver o meu, aqui assim o meu ecrã. Alguém terá de me dar nota se conseguem ver ou não o meu Conseguimos ecrã. ver, Tânia, conseguimos ver, sim, perfeito. Eu peço desculpa, vocês vão ter de ficar aqui assim sempre na janelinha ao canto. Eu queria agradecer à doutora Ana Paula, que fez aqui uma introdução espetacular sobre o regime legal, bastante detalhada. E eu vou tentar pegar agora na apresentação que fez a doutora Ana Paula e vou trazê-la mais para o ramo da aplicabilidade. Como é que nós transformamos a lei naquilo que realmente precisamos de implementar na organização? Daquilo que a doutora Ana referiu agora, resulta que já temos 6 motivos, no fundo, para criar um sistema, um canal de denúncias interno que seja confidencial. Em primeiro lugar, porque se trata realmente de uma questão de conformidade e até de proteção para a empresa, não só para a empresa, mas também para a supply chain. Em segundo lugar, porque é realmente uma obrigação legal. Resulta diretamente da lei que temos de o fazer. Em terceiro lugar, porque mesmo que tenhamos algum tipo de desconhecimento ou desconforto com os requisitos legais, isso já não é tema. Isso não é tema porque certamente que teremos nas nossas imediações alguém que tem todo o conhecimento daquilo que implica realmente implementar estes canais e que estará disponível para nos aconselhar e para nos acompanhar na montagem deste sistema. Sim, isto é um sistema, não é uma coisa isolada. Depois, a não implementação de um canal de denúncias vai resultar em riscos elevados para a supply chain e para a própria organização. Eu posso vos dizer que esses riscos não são depreciantes, eles consomem cerca de 6% do PIB mundial, um estudo efetuado há um ano atrás, e a implementação dos canais de denúncia é realmente um controlo, é um meio de controlo que vai reduzir eficazmente o número de transgressões, mas não só o seu número, quando elas realmente ocorrem, reduz também a sua duração. Em termos de canais de denúncia, nós temos vários meios que podemos adotar. Nós podemos fazê-lo através de telefones, e-mails, formulários web, hotlines, podemos fazê-lo pessoalmente, podemos fazê-lo através de plataformas online. Foram mais ou menos recentemente desenvolvidas para o efeito. Eu normalmente agrupo estas formas de canal em 2 grupos. Normalmente, para mim, o telefone, o e-mail, o formulário web, o hotline e as denúncias presenciais apresentam mais ou menos todas as mesmas vantagens, mas têm também as mesmas desvantagens.
As hotlines estão aqui assim um bocadinho desenquadradas, elas na realidade não pertencem completamente aqui, mas para efeitos de estruturação ficam neste grupo. Quais são as vantagens de se implementarem estas formas de canal de denúncia? Todos eles são extremamente fáceis de implementar. Todos eles têm um custo muito baixo para a organização ou nem sequer têm custos. E todos eles têm uma implementação extremamente rápida. É muito fácil de implementar qualquer um destes meios. Mas, juntamente com as vantagens, temos também um grande número de desvantagens relacionadas com estas formas de implementar. Em primeiro lugar, não temos segurança da informação, não temos mecanismos de encriptação seguros que estejam associados a estes tipos de canais. Podemos ter com muita facilidade acessos não autorizados, tanto na leitura como na inserção. Porquê? Porque temos uma completa ausência de controle de acesso. Nós não controlamos quem acede a quê, pelo menos não de uma forma segura. Não nos vamos esquecer que nós não podemos ter mecanismos de tracking, nós não podemos ter aqui assim mecanismos associados a isto que façam o tracking, pelo menos de denunciantes. A transmissão e o tratamento de relatórios, ou seja, daquilo que vai acontecer depois da denúncia, do processo de seguimento da denúncia, não nos apresenta qualquer garantia de segurança aqui. Porquê? Porque não vamos ter um repositório centralizado onde se trate a informação. Isto quer dizer que vamos ter um risco grande na integridade dos dados. Não temos forma de estar em conformidade com o RGPD, que tal como a doutora Ana acabou de dizer, creio, é um requisito aqui assim do tratamento destes dados, nomeadamente o artigo, se não me falha a memória, 25 e 32. Estamos expostos a potenciais data leaks e em alguns deles temos também a impossibilidade de manter um contacto sério com o denunciante. Então, por causa destes, nós não nos podemos esquecer, em primeiro lugar, que os canais de denúncia não são uma coisa que surgiram agora do nada. Eles já existiam, a doutora Ana também referiu esse ponto, eles já existiam para determinados mercados financeiros, mercados relacionados com a aeronáutica, mercados regulados, pronto, etc. Eles já existiam, eles estavam restritos a determinados focos. Então, como se tem denotado que estes canais não são capazes de responder realmente a requisitos de segurança, têm surgido no mercado recentemente várias plataformas eletrónicas, software as a service, realmente para fazermos todo este processo. Tudo aquilo que anteriormente eram desvantagens, como esta plataforma foi trabalhada, essas plataformas foram trabalhadas nesse sentido, são agora vantagens. Nós temos mecanismos de encriptação, temos prevenção de acessos não autorizados, temos realmente, em maior ou menor grau, uma segurança na transmissão e no tratamento dos relatórios. Temos também, no maior ou menor grau, o controle de quem tem acesso. Temos também, isto é sempre no maior ou menor grau, atenção, a integridade dos dados assegurada. Temos potencialmente, porque isto também depende da plataforma em si e daquilo que nós fazemos com a plataforma, mas temos potencialmente a possibilidade de conformidade com o RGPD e normalmente são plataformas com uma facilidade de utilização e a segurança dos dados que lá estão introduzidos. Mas isto tem também uma desvantagem. A desvantagem é que estas plataformas realmente representam um custo para a organização. Não são grátis. Como é que estas plataformas funcionam? Estas plataformas, eu trago-vos aqui assim o esquema dos fluxos de informação. Nós temos um denunciante, o denunciante vai remeter ou submeter uma denúncia através da plataforma que vai chegar a um gestor do canal.
que vai fazer uma breve triagem. O que é que ele vai ver? Vai ver se a denúncia cumpre todos os requisitos, vai ver se tem fundamento, por exemplo, vai ver os meios de prova que foram dados, vai ver se é precisa alguma outra informação que consubstancie a denúncia e vai então voltar a entrar em contacto com o whistleblower de forma confidencial e ou anónima e vai-lhe dizer que ou precisa de novos elementos ou que realmente a denúncia está em conformidade e vai seguir para o processo de investigação. Depois, o operador de canal. Há aqui assim outras tantas coisinhas que se tem de dizer, entretanto, ao whistleblower, mas isso está também na lei. Depois, o operador de canal vai remeter a denúncia a uma equipa de investigação que terá de ser designada pela organização e esta equipa de investigação, aquilo que vai ver vai averiguar a materialidade dos factos, vai ver se a denúncia realmente tem ali algum fundo, se há indícios de alguma má prática ou infração e, para tal, em completo sigilo e preservando a necessária confidencialidade, vai então inquirir testemunhas e, se não comprometer a investigação, vai também inquirir o investigado e vai fazer a verificação de prova. Quando a equipa de investigação chegar a uma conclusão, vai então dizer ao operador de canal que irá entrar em contacto com o whistleblower. Todos os fluxos que aqui estão assegurados, estão seguros. Vamos então aqui assim falar um bocadinho sobre o que é que envolve a segurança da implementação do canal de denúncia, como é que nós fazemos uma boa implementação de um canal de denúncia. O que é que tenho aqui? Há várias coisas que nós temos de pensar. Há vários pontos. Eu tenho aqui 8 pontos para discutir convosco. Eu agora peço desculpa, isto vai ficar um bocadinho mais maçador porque eu não vou passar deste slide durante algum tempo. Nós temos de pensar isto. Nem todas as implementações são iguais. Nem todas as implementações são boas implementações. Assim como nem todas as plataformas são iguais e nem todas as plataformas são boas plataformas. E não basta termos uma plataforma para nós estarmos em conformidade legal. Não basta mesmo, não é o único requisito. Então, nós, antes ainda de pensarmos que vamos implementar uma plataforma e que plataforma vamos implementar e se realmente vamos implementar uma plataforma, há coisas que nós devemos pensar. Em primeiro lugar, será que estamos suficientemente informados sobre o fenómeno do whistleblowing, sobre os requisitos legais, para sequer considerarmos essa opção? Podemos considerar que sim. Então, vamos à frente. Será que conseguimos assegurar a conformidade, a real conformidade com os requisitos legais? Nós, para descortinarmos esta questão, há várias coisas que temos de pensar. Em primeiro lugar, se conhecemos a fundo os requisitos legais provenientes de várias legislação dispersa, porque não é apenas o RGPDI. É o RGPDI, é o RGPC, é o RGPD e há outras legislações avulsas que também entram aqui assim e também têm um papel a desempenhar no RGPDI, nomeadamente no seguimento de denúncias. 2. Conseguimos discernir as implicações daquilo que o regime legal nos obriga? 3. Temos temos recursos suficientes disponíveis para assegurar o cumprimento destes requisitos? E aqui podemos ter duas coisas. Podemos estar a pensar se temos pessoal qualificado que nos permita realmente desenvolver uma aplicação, por exemplo, desenvolver ferramentas que assegurem a completa segurança do sistema, desenhar processos de integração que permitam que o sistema continue a demonstrar resiliência. Mais à frente.
Temos também aqui, assim, quando pensamos em desenvolver um canal interno ou recorrer a um serviço de terceiros, de software como terceiros, temos de pensar também se conseguimos assegurar os níveis de segurança exigidos para este tipo de dados. Estes dados que vão circular dentro, aqui assim, do nosso canal de denúncias, eles vão ser dados sensíveis. Eles têm de ser dados muito bem protegidos. Além disto, quando estamos a pensar se vamos nós desenvolver um canal ou recorrer a um software as a service, nós temos de pensar também nos fluxos de dados. Nós temos de, à partida, antes de pensarmos em recorrer a terceiros ou a desenvolver nós próprios, nós temos de pensar que isto tudo tem de ter fluxos de dados que estão pré-mapeados desde o início. Nós não podemos nós não podemos pensar assim, epá, isto monta-se agora e depois logo se vê. Isto, atenção, tanto sendo para uma plataforma que nós vamos desenvolver como para uma plataforma de terceiros. Fluxos ad hoc, fluxos pensados na hora, são problemáticos. São muito problemáticos. Há perdas de confidencialidade, eu mais à frente vou falar um bocadinho sobre isto. Número 2, definir a estrutura hierárquica dos meios de denúncia. O que é que eu quero dizer com isto? Nós realmente vamos ter aqui assim um canal de denúncia. Mas o canal de denúncia não deve ser a única forma de denunciar. Porquê? Porque está demonstrado que não propicia a denúncia, pelo contrário, coarta. Então, nós temos de aplicar mecanismos dentro da nossa organização que permitam ao denunciante, se estiver confortável, reportar através de outros meios. Por exemplo, o denunciante pode reportar um superior hierárquico, o denunciante pode reportar alguém definido dentro da organização para tal, por exemplo, más práticas de recursos humanos, por exemplo, discriminação. E assim é mesmo um ilícito. Normalmente podem ser denunciados, por exemplo, ao diretor de RH, porque não? E depois sim termos um canal de denúncias interno estruturado para assegurar a confidencialidade e a possibilidade de anonimato. Número 3. Definir a estrutura do canal de denúncia interno e providenciar a informação necessária. Este tópico é complicado, especialmente a definição da estrutura do canal de denúncia interno. Porque aqui assim há muitas coisas que nós temos de considerar. Seja qual for a implementação que nós estamos a pensar. A primeira coisa a pensar é quantos canais devemos implementar. A doutora Ana já tinha dito que, por exemplo, organizações que estejam entre os 50 e os 249 trabalhadores podem partilhar recursos. O que é que isto quer dizer? Por exemplo, um grupo empresarial em que todas as organizações tenham 99 trabalhadores, podem realmente partilhar o mesmo canal de denúncia. Porque não? Agora, se uma das empresas tiver 250 colaboradores, já terá de ter um canal próprio. No setor público isto é um bocadinho diferente, porque, por exemplo, para o canal externo, a lei diz que estas organizações deverão dispor de ferramentas de gestão de casos independentes e autónomos dos demais canais de comunicação para a recepção e seguimento das denúncias externas. Então, o que é que isto nos vai dizer? Isto diz-nos, por exemplo, e eu tenho visto isto por aí, quando nós temos um formulário a funcionar como um canal de denúncia externo que está integrado diretamente no website de uma qualquer organização pública, isto está ilegal, está em completa desconformidade com a lei. Quando estamos a decidir a estrutura do canal, mais coisas devemos pensar. A quem é que vamos abrir o canal e porquê? Então, o que é que temos de ver aqui?
A doutora Ana Paula já nos tinha dito que tínhamos ali assim um leque de pessoas que pode ser denunciante. Obrigatório por lei, os trabalhadores, mas depois nós temos a possibilidade de abrir o canal a mais pessoas. E temos uma coisa que se chama a norma de precedência de meios de denúncia, que nos indica que quando as pessoas não podem denunciar internamente, elas podem ir denunciar externamente. E quem é que é esse externamente? É organismos com autoridade para tratar da situação. Não é benéfico para nós, enquanto organização, ok? Então temos de considerar realmente a quem é que vamos abrir o canal, quem é que vai ser admissível dentro do canal, o âmbito subjetivo, e ter em consideração os riscos que corremos se abrirmos e se não abrirmos. E as benesses também têm benesses. Nós temos um canal completamente aberto, alargando ao máximo o âmbito subjetivo, dá realmente uma imagem de transparência da nossa organização. Estando definido a quem vamos abrir o canal, ao que é que nós vamos abrir o canal. Atenção, não é fazer um copy-paste da letra da lei e espetar nas nossas, entre aspas, políticas internas. Nós temos também de adequar e ver o que é que o que é aplicável à nossa organização. Porque, por exemplo, alimentação animal ou saúde animal não será provavelmente aplicável à maior parte das nossas organizações. Temos também de decidir que forma de denúncias admitimos. Como já vimos, podemos ter denúncias por voz, podemos não a ter, elas podem não ser admitidas. Podemos ter, se recorrermos às denúncias por voz, podemos realmente ter reuniões presenciais e temos de ver como é que fazemos a gestão desse meio. Temos de saber como estruturamos as perguntas de triagem, de forma a ter o mínimo de informação, porque, mais uma vez, dados sensíveis, e temos de responder e respeitar o princípio da minimização dos dados que provém do RGPD, e mesmo assim temos de ter informação suficiente para conseguirmos depois fazer o seguimento das denúncias. Então temos de pensar aqui assim na estrutura daquelas questõezinhas que se faz ao denunciante para que possa submeter a denúncia. Temos de pensar nas nossas respostas pré-desenhadas, ou se as fazemos ad hoc, uma por uma. Temos de ver quem é que nós vamos ter como responsáveis pelo seguimento das denúncias, aqui assim em termos de investigação, nós temos de decidir quem é que vai ser a nossa equipa de investigação. Aqui assim eu vou dar uma notazinha que não deve ser o número mais restrito possível de pessoas. Não se justifica nós termos 30 pessoas numa organização que tem 50 a tratar de denúncias, por exemplo. Temos de assegurar a segurança dos fluxos internos de informação. Como eu já tinha dito, nós vamos ter fluxos estruturados, os fluxos devem estar definidos a priori. Fluxos ad hoc não são proveitosos. Temos também de criar procedimentos para a gestão de casos e para a investigação interna, tipo manuais de trabalho, instruções de trabalho. E depois, tal como referiu a doutora Ana, temos de dar formação aos operadores de canal para que todos conheçam os fluxos. Isto é engraçado, isto é uma nota engraçada da lei. A lei não dita que seja obrigatório às organizações que estão obrigadas a implementar canais internos de denúncia a formação a operadores de canal. Ela obrigou, sim, para o setor, para os canais externos, mas depois, se nós formos ver o regime, as contraordenações já dizem uma coisa um bocado diferente. Por último, temos de ver as questões da gestão da plataforma. Como é que nós vamos fazer a gestão? A figura do gestor de canal, quem vai receber as denúncias e fazer a triagem. Tal como a doutora Ana Paula também disse, há a possibilidade aqui assim desta gestão ser operacionalizada externamente por terceiros. A lei realmente dá-nos essa possibilidade,
E depois, mesmo quando quando a gestão é feita internamente, completamente feita internamente, a lei dita requisitos. E eu acho que não é possível cumprir os requisitos se esta gestão não for externalizada. Porquê? Porque nós temos como requisitos é que se cumpra a independência, a imparcialidade e a ausência de conflitos de interesses. Ora, isto em organizações pequenas ou de caráter marcadamente familiar é uma coisa que internamente é impossível de cumprir porque toda a gente conhece toda a gente. Vamos então à frente. Temos que cumprir disposições obrigatórias a nível do RGPD. O que eu quero dizer com isto? A plataforma, mais uma vez, é uma forma de input de dados, é uma nova forma de recolha de dados por parte da organização. As organizações devem já ter um nível de RGPD confortável o suficiente para depois adequarem as suas estruturas internas a isto. Isto quer dizer, não é por simplesmente confiarmos o fornecedor diz que é seguro, por isso é seguro. Nada disso. Isso já deu problemas no passado recente. Nós temos de realmente fazer várias coisas que eu creio que depois, à frente, isto será abordado pelo Dr. Tiago, então não vou entrar por aqui. Temos também de assegurar a correta comunicação e publicação do canal de denúncia. Porquê? Há aqui várias coisas que estão em jogo e há aqui assim várias coisas que se interligam. Se nós não soubermos, se nós não tivermos definido e comunicado e publicado a quem, como é que o nosso canal de denúncias funciona, as pessoas depois também não sabem o que é que podem denunciar ou não. Não sabem se estão sequer dentro do âmbito subjetivo ou não. Podem usar isso como desculpa, por exemplo, para dizerem que não sabiam que tinham sequer um canal interno de denúncias, por isso foram denunciar externamente. Por outro lado, quando asseguramos a correta comunicação e publicação do canal de denúncias, promovemos a confiança. Não só a colaboradores, mas também a partes externas. Outra coisa que temos de fazer é instituir mecanismos anti-retaliação na organização. Por um lado, porque é obrigatório. 2, porque promove a confiança dos colaboradores. 3, porque nós não podemos andar agora a instituir um novo procedimento que pode ser francamente benéfico para a organização e depois é dar uma no cravo e outra na ferradura. Ok? Por último, tenho aqui assim a possibilidade de recolha de métricas. Ela é obrigatória no público, mais uma vez, no setor público, não é obrigatória no setor privado. Mas ela no fundo é obrigatória. Porque aqui assim temos a tal articulação com o RGPC, ok? Eu vou falar mais um bocadinho sobre isto adiante. Fruto realmente de uma pesquisa longa e para nos assegurarmos que tínhamos o melhor parceiro e que desse as mais amplas garantias aqui assim a nível da segurança da plataforma, tanto a DCM Littler como nós em Sentia escolhemos como parceiro a plataforma Whistlebee. Escolhemos porquê? Escolhemos por várias razões e eu trago-vos aqui essas razões. Em primeiro lugar, escolhemos a Whistlebee por uma questão de confiança. A Whistlebee pertence a uma organização que é a Navex. A Navex tem já vários anos enquanto player principal no mercado da compliance organizativa. Ela tem experiência prévia com canais de denúncia a nível de mercados onde realmente eles já eram obrigatórios há muito tempo, tais como os mercados financeiros regulados, e têm todo o know-how para saber fazer para saber estruturar esta plataforma com toda a segurança e toda a comodidade para o utilizador e para o gestor. Em segundo lugar, realmente pela facilidade de utilização, na utilização tanto a nível do denunciante
como a nível da gestão do canal de denúncia. A plataforma permite-nos uma personalização da página inicial de denúncias muito fácil. A plataforma é de uma utilização user-friendly muito intuitiva. Dá-nos a possibilidade de personalizarmos respostas automáticas, dá-nos a possibilidade de fazermos nós próprios a gestão de utilizadores e a gestão das equipas de investigação. Temos a possibilidade de instruir também notificações para que nenhum caso nos caia no esquecimento. Possibilita-nos realmente a tal recolha de métricas de uma forma simples e intuitiva, permite-nos exportar a informação de uma forma também hiper simples, para, por exemplo, quando temos de remeter qualquer investigação, por exemplo, a uma autoridade, e respeita todas as normas de Security by Design and Security by Default, ou seja, segurança desde a concepção e por defeito. E falando em segurança, eu vou-vos dar aqui assim uma listinha, isto aqui assim vou ter mesmo de ler, desculpem-me, dos parâmetros de segurança da WhistleBee. Nós temos a completa ausência de mecanismos de rastreio de denunciantes, trackers, cookies, seja o que for, não aplica. Temos o recurso a uma password primária e a uma password secundária para desencriptar a informação. Ambas as passwords têm de ter parametrizações de segurança, ou seja, não há cá o password 123. Temos de ter recurso a uma chave de encriptação. Temos encriptação ponta a ponta na transmissão, simétrica e assimétrica. Temos também encriptação no armazenamento. A própria WhistleBee não tem acesso a qualquer dado pessoal desencriptado. Temos mecanismos de alerta de intrusão, temos mecanismos de redundância, temos a certificação ISO 27001 na própria plataforma, temos um controle de acesso, temos também controle na leitura e introdução. O data center, onde são armazenados os dados, encriptados logicamente, é o data center da Microsoft Azure, que cumpre os mais altos padrões de segurança e possui duas certificações ISO, a 27001 e a 27018, e é membro da Cloud Security Alliance. Propicia documentos, a WhistleBee propicia documentos de apoio à implementação, para que nunca, mesmo que apenas compremos o canal, nunca nos sintamos que estamos perfeitamente desenquadrados e não sabemos o que é que havemos de fazer a seguir. Disponibilizam o DPA, que assegura o Data Protection Agreement, que assegura todos os requisitos de confidencialidade, e também tem o DPIA realizado à WhistleBee, que está disponível a pedido. Por último, por uma questão de robustez. Além das certificações ISO 27001 da plataforma e ISO 27001 e 27018 da parte do Data Center, a WhistleBee faz também testes de penetração regulares e tem os resultados publicados, podemos vê-los. Faz auditorias de vulnerabilidades e faz auditorias a nível do RGPD. Eu trago-vos então aqui assim um videozinho só para demonstrar a plataforma. Vocês conseguem ouvir o vídeo? Eu não consegui ouvir. Não conseguem? Nós estamos a ouvir e também está parado. Portanto, agora sim. Só um bocadinho, que eu vou ter de parar a partilha. The WhistleBee whistleblowing service helps you make your workplace safer and more transparent. You can send reports about suspected misconduct completely anonymously and securely to appointed individuals within your organisation.
It's also simple to use with secure access from your smartphone, tablet, or PC via a bespoke web address for your organisation. The landing page gives you additional information regarding the reporting process. To send a report, simply fill out a web form and describe what's happened. You then have the opportunity to review the report before submitting it. Your report has been sent. You will receive a personal ID number and a password. Keep them safe. To read the response and to reply to possible follow-up questions, simply go to the start page of the reporting channel, select follow-up and log in. Reports are fully encrypted, no IP addresses are tracked, and anonymity is secured. Together, we'll make your workplace safer and more transparent. E agora, uma pergunta final é: implementei um canal de denúncia. E agora, estou em conformidade? Não, não estou. Porque conforme a doutora Ana já tinha referido, o RGPDI não vem sozinho. Ele está intrinsecamente articulado com o RGPC. Quando nos fala aqui assim, o canal de denúncia pertence ao Programa de Cumprimento Normativo, ok? É um dos controlos aplicados neste Programa de Cumprimento Normativo. E tudo bem que ele é regulado em diploma abuso, que é a Lei 93/2021, mas temos de ter na mesma um sistema de controle interno, temos de ter formação que já é referida na lei, temos de ter também relatórios, temos também de ter métricas de avaliação do desempenho do Programa de Cumprimento Normativo. E temos também de ter aqui assim manuais, políticas que sustentem este sistema. Isto não é só implementar um canal de denúncia, já está. Há muita coisa que está aqui por trás que faz disto realmente um procedimento integrado. Nós temos, por exemplo, quando falamos na formação, quando falamos em documentação de suporte, está aqui assim no sistema de controle interno. Nós temos de ter, como eu já disse, e eu vou voltar a dizê-lo, políticas que apoiem o sistema, para dar confiança no sistema, para difundir informação. Nós temos de ter manuais que ensinem a mexer com o sistema. Nós temos de inserir isto noutros sistemas que já temos. Para acabar e para dar por concluída a minha apresentação, nós realmente temos riscos consideráveis para as organizações que não tenham estes sistemas implementados. Porquê? Porque quando não temos o RGPC e o RGPDI implementados, vamos dar aso a que continuemos com um véu à frente dos olhos e não consigamos ver o que se passa dentro da nossa própria organização. Que riscos são estes? Quando eu vou usar uma expressão extremamente populista, quando a coisa dá para o torto. A primeira coisa que vamos ter é danos na reputação da empresa, danos na imagem. Estes danos, por vezes, podem assumir consequências desastrosas. Vamos ter uma perda de recursos, porque aquilo que nós queríamos investir na organização, seja pública, privada, se for pública, aquilo que nós queríamos investir no setor público, está-se a esvair para outras vias. Vamos ter também, associado a isto, uma perda de confiança dos shareholders e dos stakeholders, são os primeiros a perder confiança. Quando há uma perda de confiança dos shareholders e stakeholders, aquilo que nós vemos normalmente é um distanciamento de terceiros associados a nós, sejam eles os bancos, fornecedores e também clientes. E no final disto tudo, aquilo que nós vamos ter é que vamos ser alvos de processos exaustivos de fiscalização.
nós vamos ser o alvo preferencial de todas as autoridades de controlo que andam aí. E o MENAC, que é a autoridade de controlo ligada aqui assim ao RGPC e RGPDI, ele creio que ainda não está instituído definitivamente, mas ele quando chegar, ele vai chegar com vontade de fazer esta tal fiscalização. Pronto, eu creio que termino por aqui a minha apresentação. Muito obrigada. Ora, muito obrigado, doutora Tânia Ferreira. Antes de passarmos aqui ao próximo orador, ao doutor Tiago Mouzinho, deixar aqui a nota que quem quiser ir colocando perguntas pode colocá-las lá em cima, como eu disse desde o início, temos ali um espaço para perguntas e respostas, podem fazê-lo por escrito. Eu vou aqui fazendo um levantamento das várias perguntas para depois, afinal, no momento final, colocarmos as perguntas aos oradores para que possam responder. Dito isto, passo então aqui para a parte mais prática de tudo aquilo que foi exposto pela doutora Ana Santiago e pela doutora Tânia Ferreira. Como orador temos o doutor Tiago Mouzinho, advogado estagiário na DCM Littler, licenciado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa e a frequentar o mestrado na mesma instituição em Direito e Ciências Jurídicas, com especialidade em Direito do Trabalho. Doutor Tiago, passo-lhe a palavra. Muito obrigado, José. Muito obrigado também pelas apresentações anteriores, que já me vão facilitar muito aqui aquilo que é o meu trabalho. No entanto, cabe-me a mim então meter aqui um pouco o dedo na ferida, um pouco no seguimento aqui do que a doutora Tânia muito bem explicou, daquilo que podem ser algumas das contingências na implementação de um canal de denúncias. Portanto, aqui apenas algumas questões. Já que temos aqui uma plateia bastante simpática com cerca de 50 pessoas, aproveitava para colocar aqui umas questões, então, sobre canais de denúncia. Uma primeira sobre aquilo que pode ser uma entidade obrigada, não é? Vamos imaginar aqui o caso de uma EPE com 49 trabalhadores. Deverá esta empresa implementar um canal de denúncias? Será que é verdade, como tivemos a oportunidade de observar, a implementação de um canal de denúncias vai depender de dois tipos de critérios, um critério numérico, ora também um critério material. Se formos aqui por um critério numérico, será que devemos atender a outros riscos, além daquilo que é o cômputo total de trabalhadores? Para já, não sejam tímidos. Alguém quer arriscar uma resposta com base em tudo aquilo que já foi dito? Podem também pôr por escrito, se não quiserem também registar aqui a voz. É verdade que eu lancei aqui uns tópicos de orientação, portanto, é verdade que a partir do critério numérico poderá não estar abrangido, no entanto, eu acho que, pelo menos na nossa opinião, devemos sempre fazer aqui uma análise de riscos, não é? Porque podemos ter aqui outros agentes a trabalhar para as empresas, ainda que não estejam em contrato de trabalho, mas que pode ter o risco de, se somarmos aqui falsos recibos verdes e que possam converter para contrato de trabalho, podemos depois ter aqui o canal de denúncias a ser obrigatório, não é? E eu coloquei aqui a questão dos falsos recibos verdes, mas também podemos ir mais longe com contratos que cessaram, mas que cessaram ilicitamente e que podem ser impugnados e converter em contratos de trabalho indeterminado, que é o caso dos contratos de trabalho a termo. Portanto, serão sempre estes alguns dos riscos que devemos ter em linha de conta. Passando a uma segunda questão, considerando que deve implementar um canal de denúncias, a quem deve ser disponibilizado o acesso? Da nossa experiência, tem-nos feito várias questões sobre o que é que nós devemos fazer, como é que vamos mostrar que temos um canal de denúncias, até para as autoridades nacionais, como referia a doutora Tânia, que vão ser as entidades que nos vão fiscalizar. Portanto, o que é a reter? É que isto não é exclusivo a trabalhadores e que, à partida, podemos colocar também na nossa página do website, que tem sido um dos meios preferenciais, pelo menos que as pessoas têm adotado. Continuando aqui na nossa senda de questões, portanto, como devo abordar o canal de denúncias? Também como a doutora Tânia tinha apontado, não basta só apresentar um link, apresentar um canal de denúncias está aqui, agora desenrasquem-se. E eu aqui até queria partilhar convosco um caso que eu fui recuperar ainda hoje de manhã, que estou aqui a tentar mostrar. Não sei se consigo fazer a partilha. Não estou a conseguir fazer a partilha. Mas o caso é um caso da Comissão Nacional de Proteção de Dados italiana, que é de abril deste ano,
e que acabou por condenar em contraordenação muito elevada, não só o hospital que adotou um canal de denúncias, mas também como o serviço de IT que providenciou o serviço. Isto porquê? Porque não procederam com a devida diligência prévia de executar um exame sobre o impacto dos dados pessoais, não é? Porque nós, no canal de denúncias, vamos tratar dados pessoais, vamos tratar informação comercialmente sensível das empresas, e isto deve ser tudo acautelado. Por isso eu desenvolvi aqui uns quantos tópicos. É verdade que existem outras obrigações, mas, por exemplo, avaliar a regulamentação interna, os regulamentos internos da empresa, que já temos em vigor na nossa organização. Eu coloquei aqui a questão dos dados pessoais, dos códigos de ética e de conduta. Isto também vai servir lateralmente para instruir as pessoas, porque mais do que providenciar estes meios, é também culturalizar as pessoas, porque esta matéria de compliance é multidisciplinar e é uma matéria muito difícil. Já confunde, juristas confunde também advogados, ainda mais vai confundir as pessoas que estão a trabalhar nas organizações. Portanto, avaliar o regime de anonimato, se for para ser implementado. Por exemplo, vou dar também outro caso que nós tivemos também aqui no escritório, com uma empresa estrangeira, que permitia as denúncias verbais, mas que ao mesmo tempo queria garantir o regime de anonimato. Um dos primeiros temas que fui logo abordar tinha que ver com: será que devíamos distorcer a voz da pessoa? Isto é, para garantir o pleno anonimato. Isto são questões que devemos ter em linha de conta. Mais, providenciar formação sobre a correta utilização do canal e temas subjacentes. E aqui podemos articular com uma obrigação que aqui a doutora Ana tinha referido sobre providenciar informações em matéria de corrupção. E, por exemplo, fazer um 2 em 1. Não vejo por que não, e acho que até é benéfico. Implementar depois regras sobre a utilização do canal. Isto porquê? Porque numa primeira fase de implementação do canal de denúncias, assim que ele é publicado e que é dado a conhecer, vão certamente parar muitos temas que não constituem denúncia. E, portanto, providenciar formação também poderá ser muito útil neste sentido, que é saber aquilo que efetivamente deve constar como uma denúncia. E aqueles temas que são as meras dores de alma: a pessoa não me deu teletrabalho, eu pedi. São questões que não devem constar do canal de denúncias e que até podem bloquear a eficácia do canal de denúncias. Depois, sobre a segurança dos canais de denúncia, o que é que se deve garantir? Portanto, como a doutora Tânia referiu muito bem, devemos garantir a proteção contra acessos não autorizados, particularmente destes agentes externos, dos Rui Pintos desta vida, não é? Porque nós assistimos neste momento ao auge daquilo que é a intrusão e a manipulação informática. Eu relembro também um caso que sucedeu no Brasil, que tinha que ver com deepfaking, através do WhatsApp, em que, através do deepfaking, conseguimos manipular a imagem, a voz, o vídeo de determinadas pessoas com base naquilo que é uma palavra que a pessoa diz, não é? Portanto, alguém fez-se passar pelo empregador, pediu ao trabalhador, através de uma mensagem de voz do WhatsApp, o envio de uma listagem de clientes, que poderá até constituir um segredo de negócio, e o trabalhador assumiu que não se passava nada, que era um empregador, e enviou. Portanto, são situações muito complicadas que nós devemos precaver e garantir a segurança destes canais de denúncia. Porque, mais uma vez, são dados sensíveis que lá constam, são dados pessoais, são segredos de negócio da própria empresa, outras informações comercialmente sensíveis. E daí que eu tenha posto como último tópico aqui a natureza confidencial das informações, os dados pessoais e as demais informações comercialmente sensíveis, que também estão sujeitas a segredo, por exemplo, a escrituração mercantil ou fiscal. Posto isto, perguntas e respostas, estejam à vontade. Ora bem, aqui neste bocadinho não apareceu nenhuma pergunta e resposta, certamente não, mas nenhuma pergunta aqui no espaço. De todo modo, temos aqui uma mão levantada. Pode ligar o microfone e colocar Maria Feio, levantou em primeiro lugar. Bom dia, desde já quero agradecer as esclarecedoras explicações sobre o tema e parabenizar a iniciativa. A minha pergunta vai no sentido de saber se os segredos que comportam informações sensíveis das organizações podem ser objeto de denúncia. É uma boa pergunta e agradeço o interesse na matéria, que é também uma matéria pela qual eu gosto mesmo particularmente e gosto de escrever sobre esse tema. Eu estou a assumir que a pergunta é feita no âmbito do canal interno de denúncias. E sim, é permitido. Nós temos regulamentação que diz isto expressamente, não só a partir da diretiva do whistleblowing, mas também a lei de transposição,
Também a legislação anterior já previa esta possibilidade, a diretiva dos segredos de negócio e o nosso Código da Propriedade Industrial. Agora, devemos separar também aqui alguns temas sobre o segredo, porque temos diferentes tipos de segredo. Temos esse segredo de negocial, segredos comerciais, temos também outras informações comercialmente sensíveis também podem constar, mas isto será diferente, por exemplo, se falarmos do segredo da confissão eclesiástico, que também diz respeito a uma organização, organizações de tendência, as igrejas, não é? Mas também podemos falar de bancos e do sigilo bancário, também podemos falar do sigilo estatístico. São situações que merecem um estudo autónomo e que, mais uma vez, uma análise prévia daquilo que são as informações da empresa também é interessante para saber como vamos configurar o canal de denúncias. Mas a ideia, para responder também diretamente, é um sim, pode acontecer, mas há aqui um cuidado redobrado na proteção da informação, portanto, em providenciar aquilo que é estritamente necessário e seguir aquilo que é um velho princípio também do direito civil, que é o princípio mínimo de dano possível e de prevenção dos riscos, porque já sabemos que pode ser verdadeiramente a morte do artista se informações sobre segredos de negócio das empresas também andarem por aí a circular. Em especial nos dias de hoje, que a palavra voa como o vento, não é? E se me admite dar só aqui assim um contributo, também é importante vermos a forma como foram adquiridas essas informações. Porque Claro. nem todos os fins justificam todos os meios. Claro. E aproveito também nessa senda para também esclarecer o seguinte, que é também em relação ao denunciante, o denunciante não é um trabalhador detetive, não é um detetive privado, não podemos ter este tipo de agentes encobertos dentro da organização, porque de alguma forma depois podemos provocar aqui uma espécie de prova ilícita e a divulgação destas informações poderá não ser permitida. Não sei se há mais alguma questão. Portanto, foi aqui colocada uma questão no chat, eu vou colocá-la por parte da Cátia Jesus. Pergunta se a criação de um canal interno dentro da mesma plataforma de gestão documental utilizada no dia-a-dia, mas com acessos restritos às denúncias e conteúdo oculto, poderá cumprir os requisitos legais? Ora, eu deduzo que tenha sido para mim, mas relativamente a este tema, temos de ter muito cuidado com as pessoas que escolhemos para fazer o tratamento desta informação e para não contaminar com um princípio estrutural aqui, que é o do conflito de interesses e de proteção da confidencialidade da informação. Dependerá de como nós vamos organizar esta gestão. Podemos aqui nesta cena designar uma só pessoa para fazer o controle da plataforma e fazer o controle dessa gestão, mas também podemos designar uma equipa. Agora, tudo dependerá do caso concreto. Dependerá do caso concreto. Não sei se há mais alguma questão. Aqui no espaço perguntas e respostas não temos, no chat também não. Não havendo... Pronto, há aqui, portanto, uma resposta... No caso das equipas, eu também já tive alguma experiência com equipas de compliance. O que é essencial nesses termos é saber separar as águas, porque o conflito de interesses neste tipo de situação pode acontecer que dentro desta equipa uma das pessoas esteja envolvida na denúncia. E a ideia é a pessoa que está envolvida nesta denúncia, que pode estar no caso, podemos imaginar, situações verticais na empresa que estamos a reportar sobre ilícitos praticados pelos nossos chefes. É garantir que essa denúncia não fica contaminada pelo acesso da pessoa que é objeto de denúncia, não é? Portanto, tentar criarem um rio para os canais e que, se uma das pessoas que está envolvida na denúncia está implicada nesta, então deve ser retirada da equipa ou pelo menos não deve ter acesso àquela denúncia. Isto é muito importante, porque, mais uma vez, temos que garantir que a pessoa visada não se controla a ela mesma. Isto é a grande ratio do conflito de interesses neste sentido. E vou tentar dar aqui assim também um contributo. É por isso que é importante nós termos os fluxos desenhados à partida e sabermos desde logo, se houver alguma denúncia relativa àquela pessoa em concreto, quem é que vai receber a denúncia. Nós temos de ter sempre formas de bypass de pessoas para evitar o conflito de interesses. Eu já agora, era o caso que eu queria referir há pouco, é o caso de abril deste ano,
de um hospital em Itália. Eu tentei recuperar este caso há pouco, não estava a conseguir partilhar, mas isto é uma das situações de um canal de denúncia que é implementado sem sem a devida atenção, não é? Portanto, o título fala por si, Whistleblowing Without Privacy. Portanto, nem sequer se atendeu a esta questão da tutela da proteção da personalidade das pessoas, não é? Que são os dados pessoais, e, portanto, este hospital de Perugia foi autuado numa contraordenação, bem como o próprio serviço que prestava o apoio de IT. Este é apenas um dos casos, mas certamente dentro desta base de dados conseguimos encontrar outros. E atenção que era uma plataforma estruturada especialmente para o efeito, por isso nem todas as plataformas são iguais entre si. Exato, exato. Bem, não sei se há mais alguma questão. É que não havendo, tenho uma questão para o Dr. Tiago Mouzinho. Relativamente à primeira precaução que falou, até na questão do critério quantitativo. Portanto, no caso de termos uma EPE com 49 trabalhadores, poderá haver aqui a hipótese de haver uma conversão em contrato de trabalho de um trabalhador, dois, o que seja, e a partir daí a empresa estar logo numa situação de incumprimento. A minha questão é a seguinte: tendo em conta que o critério quantitativo só fala entre 50 a 249 trabalhadores, mas depois os prestadores de serviços são considerados denunciantes, não poderá aqui haver uma certa incoerência do próprio legislador? Ou seja, no critério para considerarmos uma empresa como aplicável, o regime, só falamos em trabalhadores, mas depois os prestadores de serviço também são considerados denunciantes. É uma pergunta honesta. Eu por acaso tenho essa parte na minha tese de mestrado, que é isto, mais uma vez, esta legislação europeia, e portanto isto partiu da diretiva whistleblowing, mas o legislador do trabalho europeu faz sempre esta separação. Quando se fala em trabalhadores, são sempre os trabalhadores subordinados. Se é para falar em prestador de serviços, é em prestador de serviços. E o legislador português, como em qualquer legislação europeia, por norma, é muito pouco crítico e tenta fazer esta transposição de forma quase automática. Portanto, para este cômputo só interessam mesmo os trabalhadores subordinados. Agora, se pode haver aqui alguma incoerência. Por norma, porque é que se associa aqui o trabalhador? Porque o trabalhador integra a organização. A partir dos prestadores de serviços são externos à organização. E, portanto, como estamos a falar da implementação de um canal de denúncias numa organização e no ponto de vista interno, o legislador atendeu a este critério dos trabalhadores subordinados, que é o que me parece também que faz sentido, não é? Mas devemos nos lembrar depois, em relação à segunda questão, que quem é que será o utilizador daquele canal? Não são só os trabalhadores, podem ser prestadores de serviços, podem ser clientes, distribuidores, fornecedores, parceiros negociais, mas é de facto uma boa questão. Muito obrigado pela resposta. Dito isto, não sei se haverá aqui mais alguma questão. Não havendo, agradeço desde já aos nossos oradores, assim como a todos os presentes, deixando aqui os votos do resto de um bom dia e de bom trabalho para quem for o caso. Muito obrigado. Obrigada. Obrigada a todos. Nora, muito obrigado. Obrigada a todos. Resto um bom dia.